A paz do Senhor. Amém. Me recompor, né, Nini? Glória a Deus. Tem uma coisa que amo muito, não que eu aprendi a amar depois que eu amadureci, porque até uma certa idade eu não entendia que o que os meus pais faziam era algo que seria para mim. Mas é incrível como arde o meu coração quando se trata de missões. E eu pude experimentar e viver com eles, onde a gente passava, o que Deus faz. E hoje eu valorizo isso muito e tenho aprendido muito a cada dia e a cada culto. Vai passar para mim já? Antes de tu soltar só um pouquinho. Gente, tem legenda. Quem vai falar ali é o pastor Leôncio. Não sei se os irmãos lembram dele, um que tocou harpa aqui na igreja uma vez, que veio do Paraguai. Alguns, faz muito tempo isso, faz uns 10 anos. E ele foi o nosso primeiro missionário lançado pela Convenção Paraguaia. Depois eu vou contar um pouquinho a história dele, mas ele deixou uma mensagem para nós e está com legenda, então eu vou sair da frente para vocês poderem acompanhar. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Quiero dar mi especial saludo para ustedes de Paraguay. Yo soy Pastor Leoncio Martínez. Hoy queremos meditar una palabra que habla sobre el llamado a la cosecha. Yo quiero compartir con ustedes porque es muy importante escuchar sobre el llamado. Juan 4:35 Jesús dice: mirad, el campo ya está maduro. Entonces quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué el llamado a la cosecha? ¿Y cuál es la razón? Número 1, ¿por qué el llamado a la cosecha? Porque hay una necesidad urgente. Segunda razón, porque estamos viviendo la última oportunidad más maravillosa para cosechar las almas perdidas. Este es el tiempo que la iglesia tiene que estar consciente del tiempo, que el campo ya está preparado para la cosecha. Y debemos salir, hermanos, a cosechar. Y no esperar más. Hoy es el tiempo de salir. Si tú sientes ese llamado, adelante, hermano. No dudes nada. Mira el campo, ya está preparado. El tiempo es tiempo de dejar nuestra comodidad, nuestro cántaro, como dice Juan 4:28, la mujer samaritana dejó su cántaro para salir a predicar en la ciudad. Entonces, tenemos que en estos tiempos salir y predicar la buena noticia a todos. Los discípulos dijeron a Jesús: hemos dejado nuestra tierra, nuestras comodidades y nuestro pueblo, todo. Y Jesús le contestó: yo voy a pagar 100 veces más y por último la vida eterna. Por eso yo quiero hacer un desafío, hermanos, para cada uno de ustedes que siente el llamado de salir a las obras misioneras. Diga sí al Señor. Como Isaías cuando fue llamado a la misión de Dios, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Hermano, es hora de ser parte de la gran comisión. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, un día vamos a ver los frutos, o sea, que los resultados de nuestro esfuerzo. Salmo 126:5 y 6. Hermanos, Dios me bendiga y muchos saludos de vuelta a todos ustedes desde Paraguay. Amém. Y hermanas, Amém. quiero Deu para dar acompanhar mi a especial mensagem dele. Querido. Olhando assim, dá até saudade do Paraguai. Fui para lá com 14 anos de idade. Fui sem entender e com raiva, porque quem foi chamado foi o meu pai e a minha mãe, não eu. E morar lá foi a melhor experiência que eu poderia ter tido. Viver o que eu vivi lá
foi o melhor que eu poderia ter vivido. Tive experiências maravilhosas, falando também do amor de Deus para as pessoas. E esse é o chamado que ele falou ali para nós, é que todos nós fomos chamados para ir e pregar o Evangelho. E eu vou falar só um pouquinho do Paraguai para vocês. Ele foi o pioneiro da nossa convenção. Quando nós fomos para lá em 98, não tinha convenção, não era permitido, tá? E depois de alguns anos, em 2001, daí sim, pôde-se fazer a convenção paraguaia, e no qual daí o pastor Taborda foi o presidente da convenção lá. Quando a convenção lá se chama Convenção de las Iglesias Bautista Betel. É a mesma nossa, daqui do Brasil, só que daí lá. E o legal é que ele foi o primeiro lançado de lá, né? Nós temos o pastor Rodney, que é o nosso missionário no Paraguai, se a gente olhar lá na revista. Ele foi o meu pastor, um baita de um pastor, quem sabe um dia a gente traz ele aqui, é uma bênção. Ele é da nossa convenção daqui, mas ele é paraguaio. E esse foi o missionário lançado do Paraguai. E quando a gente chegou lá, existiam somente 11 igrejas, tá? Das quais 6 eram emancipadas, vamos dizer assim, e 5 eram campos missionários. Só que costumava ser no meio dos alemães. Lá tem brasileiro-alemão, tá? São brasileiros, descendentes de alemães, daí eles foram para lá por causa das terras, e daí os filhos que nasceram lá são paraguaios. Mas o interessante que eu fico pensando que a mesma coisa que aconteceu no Brasil, quando um sueco pediu para trazer missionários para falar na sua terra, né? O seminário que foi aberto lá foi justamente para isso. Poder ensinar a palavra de Deus e também poder formar missionários e pastores paraguaios para pregar no seu povo. E eu quero que mostre umas fotinhos. Chega lá naquela foto que o moço está na maca. Aí é o seminário, tá? Pode passar. Aí na nossa casa, na verdade, os seminaristas. Ali sou eu. Volta só um pouquinho. Essa aqui, ó, bem magrinha. Um dia eu fui magrinha. De costas ali, sou eu. Pode passar. Eles se formando. Aqui nós temos, ó, ali atrás, na frente são tudo alemão e aquele bem alto é alemão. Mas aqueles 3 lá do canto e o da ponta são os primeiros, a primeira promoção que eles falam lá, né? O primeiro grupo de seminaristas paraguaios que se formaram. Pode passar. Depois a gente vai para isso aí. Vai lá para aquele cara da maca. Será um dos campos missionários, tá? Passa mais para frente, Amanda, por gentileza. Tem um moço deitado numa cama, eu quero falar dele rapidinho. Esse moço, o nome dele era Lorival, e ele praticamente ele deu a vida para uma pessoa que ele não conhecia. Ele se colocou na frente de uma senhora que o marido ia matar ela. E ele, para proteger a senhora, ele se colocou na frente dela. Só que ele é brasileiro. E ele casou com uma paraguaia, e eu acho que 1 ano depois que ele casou, ou 2, ele ficou viúvo. E ele foi enviado para a cidade onde a gente morava. E correram para falar com o pai, porque o pai era brasileiro, né? Tem uma pessoa brasileira, ele precisa de ajuda. E no Paraguai as condições não é que nem aqui, que tu chega no hospital, tem tudo. Lá tem que comprar desde gaze, luva. E ele estava aberto. O apelido dele era O Morto, porque praticamente ele estava morto na cama. A ferida, o rombo na barriga dele estava aberta. E o pai e os seminaristas adotaram ele, a igreja ajudou tudo, comprar os remédios. E todo dia o pai estava lá orando e falando. E ele dizia assim, tu sabe que agora é a tua oportunidade de aceitar Jesus, porque tu vai morrer. Vai morrer, tu tem que aceitar Jesus no teu coração. E Deus fez um grande milagre. Conseguiu fazer cirurgia, ele curou. E estando no hospital, ele ia de maca em maca pregando em Guarani.
para as pessoas, falando que Jesus cura e que Jesus salva. Ele, com a ferida costurada, ele entendeu o propósito, o nosso propósito, que é levar o evangelho a toda criatura. E ele hoje mora no Brasil, se casou novamente, tá bom, tá saudável, é uma bênção. Ele tem praticamente a idade da minha mãe e chama meus pais de pai e de mãe, porque ele não tinha ninguém. E quem cuidou dele foi ali os seminaristas, o pai e tudo, ele se sente tão amado. Mas o que mais me comove foi que ele, mesmo com as feridas, ele ia, e ele era brasileiro, mas ele falava Guarani. E ele pregou em Guarani. A importância que tem do próprio povo falar do amor de Jesus, né? Porque é o seu testemunho. Então, essa era uma das missões também do seminário lá, poder formar paraguaio para alcançar o coração de paraguaios. Eu sei que no final de todas as coisas, e já estou terminando, eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu também não quero falar rápido, para não acelerar, porque a gente às vezes não consegue assimilar. É que em 2005, daí encerrou a missão que a nossa família estava fazendo lá, né? E quando nós saímos de lá, ficaram 11 igrejas emancipadas, aquelas 11, lembra? Que era 6 emancipadas e 5 ponto missionário. Daí aquelas lá todas se emanciparam e foi deixado mais 6 igrejas missionárias. E o melhor, entre o povo paraguaio. Sabe, o povo paraguaio estava ouvindo do amor de Deus. Antes era com os brasileiros, mas o povo paraguaio não tinha esse acesso. E daí os brasileiros não conseguem falar, porque eles não falam só o espanhol, sabe? E o povo da colônia é o Guarani. E daí quem que vai chegar nesse povo? Tem que ser o seu próprio povo, né? Hoje, nós somos mais de 20 igrejas lá. E além das 20 igrejas, eu lembro uma vez, o irmão Oscar Osório, ele foi meu sogro, né? E esse irmão, ele era muito visionário, ele falou assim, nós precisamos de um local para reunir, para fazer acampamentos, para fazer encontros e tal. E hoje nós temos esse local. Esse local é a sede do seminário, esse local é a sede da convenção, esse local é onde se reúne o povo de Deus, os jovens de Deus, para adorar o Senhor. Tem uma arena grande, tem, como é que chama? Lugar para dormir, dormitório, né? Tem tudo, tem piscina. Quando chegou lá, ele dizia assim, esse lugar é muito rico, tem muito verde, muita água, isso. Ele falava assim com tanto, é aqui que nós temos que ficar. E daí foi comprado, não tinha nada, era um matagal. E hoje tu vai lá, é um lugar maravilhoso e lindo, sabe? A gente pode ter esses sonhos, Deus honra, né? E, meu Deus, é uma alegria poder dizer isso. E eu quero só mostrar um pouquinho, algumas fotos. Nós fazíamos culto, obra social, evangelismo, numa beira de estrada. Sabe, beira de estrada tu não vê casa, né? E chegava domingo, debaixo da árvore lotava de gente. E ali nós adorávamos a Deus. E as crianças... Pode passar, Amanda, volta lá naquelas crianças. Eu não sei de onde brotava tanta criança. Aí era na chuva, estava batizando. Pode passar. Voltar para trás. Aí, tem outra. Aí a mãe. Deixa eu falar um negocinho. Esse lugar aí é um ponto de missão. E as irmãs eram muito, muito, muito pobres. E a casa delas era de chão batido. E a oferta e o dízimo delas eram galinha e mandioca. E elas doaram uma parte do terreno delas para ser construída a igreja. E era no quintal delas que a gente reunia, e os irmãos alemães, os colonos,
eles trabalham 360 dias. Eles não têm férias. Eles tiram 5 dias de folga. E eles ofertaram os 5 dias que eles passariam com a família para construir uma igreja. Eles construíram a igreja neste local em 5 dias. Tomaram um banho no rio. A mãe cozinhava no lado do caminhão. As irmãs catavam a galinha ali, tchum, já cortava o pescoço, já depenava, já fazia galinhada. Tudo ali no coisa. E eles ofertaram os seus 5 dias e levantaram a igreja em 5 dias. Eles trabalharam. Uma coisa que eu quero que vocês só pensem é que a obra do Senhor, ela não se faz sozinha. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E o que me dá muita alegria, porque não só essa igreja, ela recebeu sim, porque foi ido de igreja em igreja, nas igrejas mais ricas que tinha lá, para os irmãos que tinham mais posse e que tinha olaria, foi pedido, irmãos, quem pode doar? Aquele pastor, ele andava quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho, a pé. E ele ganhou um carro. O outro, bem magrinho, tadinho, a pé, ganhou uma moto. Era uma moto que estava parada lá, um carro que estava parado, não tinha serventia, mas foi de muita utilidade para o serviço do Senhor. E as pessoas, começou um avivamento e começou assim, um mover, mas eles arremangaram as mangas e foram trabalhar. E é isso que nós devemos fazer. Nós ofertamos? Sim, ofertamos. Nós oramos? Sim, oramos. Mas está na hora da gente arremangar as mangas assim e botar a mão no arado. Começar a trabalhar em prol dessas pessoas que estão ao redor nosso. Tem muita gente necessitada. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos o povo de Deus e nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ser testemunhas do Senhor. Por onde quer que a gente vá, ser testemunhas dele. Proclamar as boas novas. Proclamar as boas novas do Senhor. Amém?